Boa noite, meus irmãos. Graça e paz que seja com todos, amém? Nós vamos abrir então as nossas Bíblias em Abacuque. Já estamos caminhando quase para o final já do livro. Livro pequeno, 3 capítulos. E esse último capítulo que nós vamos meditar, nós vamos dividi-lo em 2 mensagens. Hoje nós vamos do capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 15. E se o Senhor Deus nos permitir, na semana que vem, nós terminaremos o livro com a última oração e declaração de fé do profeta Abacuque. Meditaremos na transformação de vida deste profeta, que já começou agora, nesse capítulo 3, a partir do verso 1. Veja se tem alguém sem uma Bíblia perto de você, compartilhe a sua. Vamos juntos ler a palavra do Senhor. Abacuque 3, a partir do verso 1. Todos encontraram? Amém? Então diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Algumas Bíblias aí trazem um cântico, não é? A moda, né? Isto. Uma confissão aqui na minha. Diz assim a partir do verso 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Algumas traduções vai dizer reaviva a sua obra, né? Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu o céu, seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis, algumas traduções pestilências, né? Seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Via a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua glória transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de águas desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Amém? Até aqui. Como eu disse, se Deus nos permitir, na semana que vem a gente encerra o livro de Abacuque a partir do verso 16. Mas por enquanto nós vamos meditar nessa primeira parte do capítulo 3. E nós já temos meditado desde o início desse livro, falando a respeito da
do contexto histórico em que esse livro foi escrito pelo profeta Abacuque, um período em que Judá havia se distanciado de Deus, se envolvido com pecados graves, pecados de idolatria, de maldade, de corrupção, de imoralidade, de destruição, de perversão, e diante de um cenário aterrador em que a nação se encontrava, né? Nós vimos essa realidade vivenciada por Judá desde o primeiro capítulo. No capítulo 1, no início do livro, Abacuque confuso com uma aparente inércia da parte de Deus, uma aparência de Deus não se importar com a situação em que um povo vivia. Então, Abacuque procura Deus para questioná-lo de maneira audaciosa, e ele já, nos seus questionamentos, em meio à sua confusão, ele expõe um pouco daquilo que o envolvia na nação de Judá. Ele fala a respeito de violência, ele fala de injustiças, ele fala de corrupção, e diante de todo aquele cenário e de uma aparência inércia de Deus, né? Deus aparentemente não se importava com aquela situação e talvez não se preocupasse em fazer alguma coisa, na mente de Abacuque, claro, né? Abacuque então chega diante de Deus e expõe todas essas situações, dizendo: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai ficar aí parado sem fazer nada? Até quando o Senhor vai me permitir contemplar tudo isso a maldade do homem crescendo e se proliferando no meio da nação, essa maldade, essa perversão crescendo? É por isso o quê? Por causa do Senhor, está aí parado sem fazer nada, que a lei, ela se afrouxa, a justiça, ela nunca prevalece, o ímpio prejudica o justo, né? Olha só, Abacuque está se referindo aqui a pessoas de dentro da nação de Judá, ímpias, pessoas que já tinham dado as costas para as leis de Deus, já tinham abandonado o caminho do Senhor, abandonado a aliança e já mergulhado nesse abismo de pecado, de maldade, e isso fez com que toda a nação caminhasse a passos largos para longe da presença do Senhor. Abacuque tinha uma expectativa em relação a Deus. Na cabeça de Abacuque, ele já imaginava que se Deus respondesse a sua oração e atendesse ao clamor que ele estava levantando ali, ele iria agir de acordo com aquilo que ele tinha por expectativa. Mas aí é a hora que Deus responde a sua primeira oração de uma maneira completamente diferente, quebrando todos os paradigmas na cabeça de Abacuque, né? Rompendo com todas as expectativas que ele tinha, o que deixa Abacuque ainda mais perplexo, né? De saber, peraí, mas não era assim que eu imaginava que o Senhor fosse responder a minha oração. O meu coração, entendendo que o Senhor é um Deus que ama o seu povo, que iria sim corrigir o seu povo, mas não dessa maneira como o Senhor está planejando fazer, né? Usando uma nação ainda mais ímpia do que nós, os caldeus, os babilônios. Nós, com todos os nossos pecados, ainda somos mais santos do que eles. E aí, ao final dessa segunda oração que Abacuque faz, respondendo dando uma resposta da resposta de Deus, né? Dando uma réplica, né? Ou uma tréplica, né? Aquilo que Deus havia respondido e dito a ele que faria, né? Usando a nação dos babilônios para invadir Israel e destruir tudo. No final da sua segunda oração, capítulo 2, verso 1, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei a posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E ele já se coloca numa posição, num limite da sua afronta contra Deus, né? Da sua arrogância, do seu orgulho, né? De dizer, é como se ele tivesse perdido completamente a noção de quem ele era e de quem Deus era. Ele havia realmente, já estava caminhando por uma linha muito tênue, quase cruzando a fronteira, e Deus chega para ele e diz: olha, calma aí, não vai pisar fora da faixa não, você está indo longe demais, cuidado. E aí nesse momento, no capítulo 2, do verso 2 até o final do capítulo 2, do verso 20, o que Deus ele faz com Abacuque? Ele dá uma nova resposta, mas uma nova resposta diferente da primeira. Na primeira resposta, ele disse o que faria com a nação de Judá, enviando a nação dos babilônios. Mas na segunda resposta que Deus dá a Abacuque, diante dessa arrogância, desse orgulho, dessa prepotência
que o profeta estava demonstrando diante de Deus, Deus, ele chega para ele e faz uma separação, uma distinção na mente, no coração de Abacuque. Deus, ele separa o orgulho do ímpio e a fé do justo. Ele mostra, olha, existe uma diferença muito grande do ímpio para o justo. Porque o ímpio, ele é orgulhoso, é arrogante, da mesma maneira como você está demonstrando ser. Mas o meu justo, o que vai acontecer com ele? Viverá pela fé. Então, entenda uma coisa, Abacuque. Você, a nação de Judá e os babilônios, diante de mim, são todos iguais. Todos são pecadores, todos são falhos, e todos estarão debaixo do juízo de Deus. A diferença é que o justo, ele aguardará pacientemente pela misericórdia do Senhor. Ele aprenderá que em meio à ira do Senhor, em meio à demonstração da sua justiça, ele encontrará ali uma oportunidade para o quebrantamento, para a humilhação, para o arrependimento. Algo que estava muito presente, muito vivo no coração deles, era o que os livros dos reis e crônicas já traziam, as crônicas de Israel. O que segundo Crônicas 7,14 nos diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu verei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarei a sua terra. Então isso era algo que estava presente na lembrança, no coração do povo. O povo de Israel conhecia isso. E o que Deus estava dizendo para Abacuque é, olha, você precisa confiar em mim. Ninguém é justo o suficiente para poder salvar a si mesmo ou encontrar algum mérito da minha parte, né? Ninguém é justo, ninguém pode chegar aqui e dizer, olha, eu sou pecador, mas perto desse pecador aqui eu sou mais santo do que ele, eu sou mais justo do que ele. Não existe isso. E Deus faz essa separação do orgulho do ímpio para a fé do justo. E dos versos 6 a 19, Deus ele dá uma canção de zombaria, mostrando para Abacuque que o seu juízo viria sobre os ímpios, os pecadores, todos aqueles que viviam impiamente, longe da presença dele. E embora Deus manifestasse a sua vara da disciplina, julgando o seu povo através dos babilônios, estes mesmos babilônios também passariam pela vara da disciplina do Senhor. Eles também seriam julgados. Todos os pecadores igualmente seriam julgados diante da presença do Deus soberano. E é por essa razão que ele, no verso 14, ele diz, mas a terra se encherá do conhecimento da glória de quem? Da glória do Senhor, como as águas encobrem o mar. Ou seja, o que Deus está querendo dizer com isso? Deus está dizendo, olha, diante de mim, todos são pecadores. E quando eu manifestar a minha justiça sobre toda a humanidade, babilônios, Judá, Abacuque, qualquer pessoa que seja, quando eu manifestar a minha justiça diante de vocês, vocês então saberão quem é o Senhor Deus. O conhecimento a respeito da glória de Deus, ele irá transbordar a terra, assim como as águas encobrem o mar. E ele termina o capítulo 2 dizendo como? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Diante dele, o que acontece? Cale-se toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Pode pegar um pouquinho de água para mim? A garganta começa a secar. Então, diante dele, todos irão se silenciar. Ainda que hajam ídolos de madeira que não olham, que não falam, que não respiram, que não ouvem, diante do Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, aquele que está no seu santo templo, diante dele um dia, todos irão. Paulo ele escreve isso em Filipenses, né? Um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que o Senhor Jesus Cristo é Deus, né? Então isso é uma verdade que está decretada, né? Está explícita. Muito obrigado, gente. Esta é uma verdade que está
decretada desde o Antigo Testamento até o Novo. O Senhor Deus é um Deus soberano. Não existe ninguém que possa chegar diante de Deus e reivindicar méritos ou uma justiça própria que seja capaz de livrá-lo de alguma coisa. É por isso que ele se coloca diante de todos como sendo um Deus santo e soberano, porque somente ele é santo e soberano. Agora, uma verdade que fica clara no coração de Abacuque e que traz grande consolo para ele, é exatamente esse princípio de que o Senhor Deus é um Deus soberano, um Deus que reina sobre toda a terra e todas as nações, sejam as maiores ou as menores, as mais poderosas e as mais fracas, todos estão diante de um Deus soberano, diante dele cale-se toda a terra. Isso é uma palavra de consolo para Abacuque, porque ele entende que o Senhor Deus é um Deus que ele age com justiça, mas embora Deus manifeste a sua justiça contra o pecado, Deus também é um Deus de amor. Ele sempre procura preservar o seu remanescente fiel. E é por isso que ele começa o capítulo 3, verso 1 e 2, trazendo para nós uma oração em forma de cântico, um cântico preparado para ser tocado em instrumentos de cordas, né? Abacuque, muito provavelmente, era alguém que tinha o hábito de estar no templo para cultuar o Senhor Deus. E por conhecer as músicas, por conhecer as letras, a harmonia, as notas, e preparar uma canção e entregá-la pronta nas mãos do levita, responsável para que ele pudesse tocar nos instrumentos de corda, Abacuque deveria ter algum conhecimento já a respeito, algum domínio nessa área, né, musical, né? E ele prepara essa oração em forma de cântico para trazer uma mensagem profunda aos nossos corações. Veja, primeiro, verso 1 e 2, o que o texto nos diz? Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Por que Abacuque ele faz nesse capítulo 3 de uma forma bem diferente dos dois primeiros capítulos? Nós temos um texto em prosa no capítulo 1 e 2 e no capítulo 3 um cântico, um salmo, um hino de louvor. Por que ele escreve o capítulo 3 em forma de cântico? E prepara isso com notas musicais, com harmonização, e entrega tudo pronto na mão do responsável, do regente, né, o mestre da música, né, que é o final do verso 19, ele diz: para o mestre da música, para os meus instrumentos de cordas, né? Por que ele faz isso? Muito provavelmente porque a intenção de Abacuque é que essa parte do seu livro pudesse ser inserida, né, acrescentada nos livros de música cantados dentro do templo, para que a mesma verdade que Abacuque hoje pôde compreender, né, a grande lição, o grande ensinamento que ele alcançou mediante esse diálogo com Deus, esse aprendizado, esse amadurecimento dele, né, no final do livro, diante da compreensão clara a respeito da justiça de Deus e quem Ele é, ele transforma isso em forma de cântico para que isso seja continuamente cantado no templo, e essa verdade seja passada sempre adiante, e que outras pessoas, ao cantarem esse cântico, eles mantenham sempre viva no coração e na mente deles essas verdades que Abacuque aprendeu aqui no texto. Então a intenção dele é essa. E isso tem um sentido lógico, né? A gente vê, por exemplo, muitos jovens aí em cursinho de pré-vestibular, né? E o pessoal, muitos professores gostam de usar aqueles macetes, né, para poder decorar. E alguns professores gostam até de cantar, né, fazer músicas com as lições das matérias para que os alunos cantando possam decorar melhor, né? E é assim, quando a gente canta uma música e aquela música ela é boa e ela pega, né, aquela música chiclete, a gente fica com aquela letra na cabeça, né? E Abacuque ele transforma essa parte final do seu livro em um cântico para que ele possa ser inserido dentro da liturgia do templo e cantado continuamente. E a mensagem dessa canção, assim como Abacuque um dia aprendeu e amadureceu com as lições ali no seu diálogo com Deus, isso também pudesse reverberar no coração de todas as pessoas dali para frente, né? E o que foi que Abacuque cantou aqui no capítulo 3? O que ele louvou? O que ele transformou em forma de música, né? Aqui esse capítulo 3 é muito semelhante a alguns salmos, né?
Salmo 17, Salmo 86, Salmo 142, são salmos muito parecidos com a forma como Abacuque transcreveu aqui o texto, né? Oração de Abacuque, transformada em forma de cântico, né? Uma música, uma oração cantada, né? Por assim dizer. Veja só que o verso 2 ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama. E quando ele ouviu falar da sua fama, o que aconteceu com ele? Tremi diante dos teus atos, Senhor. O que Abacuque está querendo dizer aqui, irmãos? Abacuque, ele tem um conhecimento, uma lembrança a respeito de fatos históricos do passado da nação de Judá, onde Deus manifestou-se sobrenaturalmente ao seu povo, e diante dessas manifestações sobrenaturais, a glória, o poder e a majestade do Senhor se tornaram evidentes através dessas manifestações. E quando Abacuque, ele traz à sua memória esses fatos que ocorreram no passado, onde Deus manifestou o seu poder sobre a vida do seu povo, sobretudo para trazer redenção, salvação para o seu povo. Quando Abacuque se lembra dos atos redentivos de Deus do passado, que colocaram o Senhor num patamar de glória e honra e poder e majestade, acima de todas as nações e reinos, o que aconteceu com Abacuque? Ele tremeu diante do Senhor. É isso que ele está querendo dizer: Senhor, quando eu ouvi falar da sua fama. Tem alguma tradução diferente? Verso 2. Ou todos aqui estão com ouvir falar da sua fama? Ouvir falar a respeito da sua palavra e tremer. Quando Abacuque, ele traz à memória esses fatos do passado, de quem Deus é, daquilo que ele fez no passado, dos seus atos poderosos, seus atos redentivos. Alguma tradução diferente para tremer diante do Senhor? Tem uma tradução que eu achei bastante interessante. Ela diz: o meu coração ficou alarmado. Ele diz assim, em uma outra tradução: me sinto alarmado. Aí, irmã Marta, me sinto alarmado. Oi? O verso 2. Verso 2. Então, ele diz: o meu coração ficou alarmado. Ele tremeu diante do Senhor. Ele se lembrou dos seus atos poderosos no passado. E diante dessa lembrança que Abacuque teve, desses fatos históricos onde Deus manifestou o seu poder no passado um dia, ele tremeu diante do Senhor, mas ele continua, ele clama, ele suplica ao Senhor. E como é que é? E nessa oração, veja só, Abacuque, ele faz 3 pedidos a Deus. Primeiro, ele diz: reaviva a sua obra nesse tempo. Em algumas traduções, né? A minha traz assim: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Esse é o primeiro pedido que Abacuque faz. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Abacuque, embora muitos pregadores, irmãos, eles defendam a ideia de que Abacuque está aqui pedindo a Deus um reavivamento espiritual no meio da nação, um despertamento espiritual, o que o texto está realmente, dentro do seu contexto aqui, está querendo dizer é: Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor já demonstrou no passado, através dos seus atos poderosos, dos seus atos redentivos, que o Senhor possa nesse tempo agora, Senhor, realizar mais uma vez esta obra no nosso meio. E esse é o primeiro pedido que Abacuque faz. Ele diz: Senhor, quando eu paro para pensar e refletir em tudo aquilo que o Senhor já fez pelo seu povo lá atrás, todas as demonstrações sobrenaturais do seu poder, da sua glória, da sua majestade, meu coração estremece. Senhor, nos nossos dias, nesse tempo que nós estamos vivendo, manifesta mais uma vez este poder, realiza essa obra mais uma vez no nosso meio. E o segundo pedido que ele faz, ele diz: torna, Senhor, conhecidas em nosso tempo. Ou seja, ao manifestar mais uma vez essa obra que o Senhor um dia já manifestou do passado, que
todas as nações, os babilônicos, todas as nações vizinhas, Judá, todo o povo, toda a humanidade, ao contemplar a manifestação dessas obras do Senhor, eles possam conhecer o Senhor. Esse segundo pedido que Abacuque faz está em plena conformidade com aquilo que o próprio Deus havia dito no verso 14 do capítulo 2. No verso 14, verso 2, ele diz: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas encobrem o mar. E Abacuque faz um pedido em consonância, né, a essa palavra de Deus no capítulo 2, verso 14. Ele diz: Senhor, ao manifestar as suas obras maravilhosas, ao manifestar o seu poder e a sua glória no nosso meio, nesse tempo, as mesmas que o Senhor um dia já fez lá no passado, que todas as nações conheçam a glória do Senhor e vejam quem o Senhor é, de fato. E o terceiro e último pedido que ele faz: em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele diz: Senhor, quando eu olho lá para trás, lá para o passado, e vejo a fama do Senhor, quando eu vejo as obras que o Senhor já realizou lá atrás, eu vejo que o Senhor não é um Deus que se ira somente. A ira do Senhor não é um fim em si mesmo. O Senhor não é um Deus carrasco que só vem para punir e castigar, não. O Senhor é um Deus que, através da justiça do Senhor, manifestada através da ira, do derramamento da ira do Senhor, o Senhor também sempre se preocupou com o remanescente fiel. O Senhor sempre foi aquele que poupou o seu remanescente como um broto que surge no meio de um toco aparentemente morto, numa raiz. Ali surge um brotinho e cresce, floresce novamente. O Senhor é um Deus que preserva o remanescente fiel. Então, Senhor, quando manifestar a sua ira, que eu sei que o Senhor vai fazer isso, porque eu já havia prometido, né, que haveria de enviar os babilônios, haveriam de enviar os caldeus para julgar a nação. Ele diz: Senhor, lembra da tua ira, da sua misericórdia. Não nos destrua completamente, porque eu sei que no passado o Senhor já fez isso. Outras vezes o Senhor já havia manifestado sua justiça. Há relativamente pouco tempo atrás, aqui, né, Deus já havia condenado Israel, cuja capital era Samaria, aos assírios. E agora Judá estava prestes a também ser subjugada pelos babilônios. Em outros momentos, vimos a nação sucumbir diante de batalhas e guerras, onde o Senhor Deus manifestou a sua disciplina através de outras nações poderosas. Mas em todo o tempo o Senhor Deus nunca destruiu o seu povo definitivamente. Em muitos momentos onde o seu povo foi arrogante, foi orgulhoso, né? Lembram daquele momento em que Davi fez um censeamento na nação para a contagem de soldados? Isso foi uma demonstração de arrogância diante de Deus. O que Deus mandou fazer? Mandou um anjo descer e quase que acabou completamente com toda a nação. Então, Deus, Ele é aquele que manifesta a sua justiça, Ele manifesta a ira dEle para punir os pecadores, mas Ele é um Deus também de misericórdia, de abundante graça. Ele é um Deus que preserva o seu remanescente, como o 2 Crônicas 7,14 nos ensinou aqui, né? Ainda que todos estejam sendo subjugados pela justiça de Deus, se houver alguém ali no meio que clamar a mim, que se converter dos seus maus caminhos, se humilhar diante da minha presença, no meio de toda aquela destruição, se houver uma pessoa lá no meio me clamando com arrependimento sincero, se voltando para mim, se humilhando na minha presença, ali do meio deles, eu ouvirei a sua oração, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Abacuque faz essa oração. Quando ele volta o seu coração, volta o seu olhar para o passado, para a fama de Deus, para quem Deus é e o que Ele já demonstrou ser na história, o seu coração ele se enche de consolo, de esperança. E a partir do verso 3 até o verso 15, irmãos, Abacuque ele vai discriminar aqui alguns que seriam prováveis fatos históricos, onde Deus ele manifestou a sua misericórdia para salvar o seu povo em meio ao juízo. E ele começa, nos versos 3 ao verso 4, 3 e 4, a dizer assim: Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã,
Sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam na sua mão, onde se escondia o seu poder. De onde será que Abacuque ele está tirando essa descrição? De que fato histórico do passado? Provavelmente Abacuque está se recordando, está voltando os seus olhos, né? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Deixe aberto aí Abacuque, você vai voltar para lá. Êxodo 19. Alguém leia para mim bem alto, 16 a 19. Êxodo 19, do 16 ao 19. Amém. Muito parecido, né? A fala de Abacuque com esse texto. Abacuque, ele volta os seus olhos e corações para o passado, para a fama de Deus, para aquilo que Deus havia realizado lá atrás, para todos os seus atos sobrenaturais e majestosos, envolvem o seu poder e a sua glória. E o que esse fato especificamente traz ao coração de Abacuque? Que tipo de esperança ou de confiança é gerado no coração dele quando ele medita nesse fato específico da história? No coração de Abacuque, certamente, ele encontra nesse fato histórico a característica de um Deus que se importa com o seu povo, que vai em busca do seu povo que estava escravizado no Egito, usa a figura de um libertador, Moisés, para tirar o seu povo do Egito, conduzindo esse povo pelo deserto até o Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, ele entrega as tábuas da lei para o seu povo. Ele não é só o libertador da escravidão, mas é aquele que conduz em meio ao deserto até chegar ao lugar onde a sua palavra seria entregue como diretriz, como um caminho seguro para que esse povo pudesse trilhar a sua jornada até a Canaã. Então, Deus é esse que vai à frente do seu povo. Deus é este que está conduzindo o seu povo, protegendo o seu povo, guardando o seu povo, dando a eles as suas leis, os seus mandamentos, para que eles caminhem seguramente pelo seu caminho, vivendo numa relação segura e de plena paz com o Senhor. E esse fato histórico, especificamente ali do Monte Sinai, enche o coração de Abacuque de esperança, de consolo. O que mais? Verso 5 ao verso 7, diz aí: pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Via a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Fato histórico que aqui, muito provavelmente, Abacuque está se recordando, trazendo de volta à memória sobre os seus atos redentivos, seu poder, é as pragas do Egito, as manifestações das pestes, das doenças, das pragas, tudo que sobreveio ao Egito antigo, que fizeram com que as bases daquela civilização fossem completamente sacudidas, abaladas. Ele compara aqui o Egito aos montes antigos que se desmancharam, colinas que se desfazem. Ele diz, uma civilização tão sólida que era o Egito antigo, Faraó e o seu exército era temido por todos os povos, mas diante das pragas que o Senhor Deus enviou, diante do juízo de Deus sobre a nação do Egito, as bases daquela civilização, daquele governo, daquele reino, que era tão sólido aos olhos das pessoas,
se sacudiram, se abalaram, se desmancharam. Senhor, Deus trouxe o seu juízo sobre o Egito, e através dessas pragas e pestes, fez com que todos reconhecessem quem era o Deus de Israel. Abacuque, ele olha para esse fato específico da história e enxerga ali uma demonstração sobrenatural do poder, da glória e da majestade do Senhor. E isso traz consolo, traz esperança, de saber que Deus é um Deus que traz juízo, traz sim. Ele é um Deus de justiça, sim, Ele é um Deus justo, mas é um Deus que faz isso para demonstração da sua glória e em relação ao seu povo, ao justo, que espera nele pela fé, ele encontra esperança, encontra consolo. E ele continua, verso 8 a 10 e o verso 15. Olha o que o texto diz. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. Verso 15 diz: pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Qual é a cena do passado que Abacuque traz à tona na sua memória? O Mar Vermelho ou o Rio Jordão também, né? Temos o Mar Vermelho e o Rio Jordão. O Mar Vermelho por Moisés, né, na liderança, e o Rio Jordão com Josué, né? Um momento em que Deus manifesta o seu poder ao ponto de abrir o mar como duas montanhas, um abismo se abre no meio, duas colunas de água, e em terra seca os cavalos podiam passar e cavalgar em terra seca. Deus, ele é esse guerreiro que se levanta contra as nações pagãs para julgar e punir suas maldades. Deus é o Deus todo-poderoso, onde ele julga os ímpios, mas é o Deus também que resgata e salva o seu povo. Saber que Deus é um Deus que ele julga a impiedade, o pecado dos ímpios, mas também é um Deus que poupa e salva, redime o seu povo, o justo. Isso é motivo de trazer grande esperança e consolo ao coração de Abacuque. Abacuque, ele volta os seus olhos para essa outra cena do passado, e isso faz com que o seu coração se encha de consolo e de paz. Saber, o Senhor é o mesmo Deus, é o Deus que age lá. É por isso que ele diz no verso 2, Senhor, realiza de novo essa obra nos nossos dias. Assim como o Senhor Deus manifestou o seu poder contra o ímpio, o Senhor enviou juízo sobre os povos, mas salvou e resgatou o seu povo no passado. Lembra da misericórdia do Senhor nos dias da sua ira. Assim, quando o Senhor estiver manifestando a sua ira, o seu juízo sobre os nós pecadores, sobre os pecados de toda a nação, que a sua misericórdia seja lembrada. O Senhor não se esqueça da sua misericórdia, mas que o Senhor, em meio a todo esse juízo, em meio a toda a sua ira, o Senhor estenda a sua mão para salvar e redimir o seu povo. E ele continua, verso 11. O texto nos diz: o sol e a lua pararam, e suas moradas diante do reflexo de suas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Qual será o fato histórico do passado que Abacuque está olhando agora? Está lembrando? Vamos ler aí Josué, capítulo 10, verso 12 a 15. Josué, capítulo 10, verso 12 a 15. O que nos diz aí Josué 10, de 12 a 15?
Isso. Isso é interessante, né? A parte final que diz ainda, não houve nenhum outro dia semelhante a esse na história, né? Guarde isso, no final nós vamos falar sobre isso. Alguns historiadores até dizem que esse calendário nosso, que ele é greco-romano, né? Ele provavelmente, comparado à realidade dos tempos, talvez haja alguma diferença por causa desse acontecimento, né? Alguns historiadores dizem, né? Mas nada cientificamente comprovado, né? Mas uma suposição apenas, né? Que alguns historiadores fazem. Sim, exatamente. São esses momentos assim que, analisando a história, para aqueles que são literalistas, né, e que tratam o texto de forma literal como um acontecimento histórico, né, certamente, levando isso em consideração, poderia haver alguma alteração. Mas isso é totalmente especulativo e irrelevante, né? Isso não vem ao caso. Mas o que realmente isso importava para Abacuque, para que pudesse ser lembrado por ele? Por que Abacuque se volta para esse fato específico, né, e acrescenta aqui no cântico, no seu salmo, né, no seu hino de adoração, né? O que a gente deve pensar, irmãos, que o cântico, o louvor, ele é para exaltação, é uma doxologia, é um momento de louvar a Deus e exaltar, algo que lhe traz esperança, que traz alegria. Cada fato histórico aqui, rememorado por Abacuque, traz ao seu coração algum consolo, alguma esperança, alguma alegria. E esse fato específico aqui mostra que Deus estava sempre ao lado do seu povo, até mesmo em meio às suas batalhas, nos momentos em que carecia de um auxílio do Senhor para que pudesse vencer essa guerra, o Senhor Deus faria qualquer coisa, inclusive parar o sol e a lua para que isso acontecesse. Se parar o sol e a lua fosse algo necessário para que eles pudessem ganhar a guerra, o Senhor Deus estaria junto com eles e faria isso acontecer, né? Então, todos esses fatos sobrenaturais, fatos que revelam a glória, o poder e a majestade do Senhor, em situações onde Deus estava manifestando juízo, ira, mas também salvando e redimindo o seu povo. São esses fatos que Abacuque ele se volta para o passado, que ele se refere aqui à fama do Senhor no verso 2, e que pede, suplica ao Senhor, Senhor, realiza essas obras de novo no nosso tempo. O Senhor que é o Deus que livrou o seu povo da escravidão do Egito e conduziu eles durante anos, 40 anos no deserto. Esse povo rebelde, um povo idólatra, que teve que ficar circulando no deserto 40 anos, mas o Senhor poupou pelo menos 2 daquela geração para que pudesse entrar na terra prometida, falando do remanescente, né? Então, o Senhor, meu Deus, que é aquele que deu as suas leis ao seu povo, que revelou a sua glória e o seu poder diante dos olhos de todos ali. São aqui todos esses fatos históricos lembrados por Abacuque aqui nesse capítulo, irmãos, são teofanias, né? São aparições do próprio Deus aos olhos do povo. O povo contemplou a olho nu a glória e o poder e a majestade desse Deus. E Abacuque está dizendo, Senhor, assim como o Senhor manifestou esse seu poder lá atrás, assim como o Senhor no passado libertou o povo do Egito, o Senhor é aquele também que fez o povo atravessar o Mar Vermelho, o Rio Jordão, o Senhor é aquele que fez o sol e a lua parar, o Senhor é aquele que nos deu livramento. Olha só os livramentos que o Senhor deu, verso 12 a 14. Ele diz, com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido aqui é Judá, tá? É o povo. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés, com suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Me recordo aqui o Salmo 124, escrito por Davi. Ele reconhece, se não fosse o Senhor, estaríamos completamente perdidos nas mãos dos nossos inimigos, se não fosse o Senhor. Israel que o diga, se não fosse o Senhor. Salmo 124 diz. Então, esse é o momento, irmãos, onde Abacuque, ele traz à tona no seu coração, na sua memória, isso aqui, irmãos, todos esses fatos históricos já eram registrados nos livros.
Haviam dentro do templo, Abacuque, o povo que iria até o templo para prestar culto ao Senhor Deus. Ali eles cantavam os salmos, liam a Torá e tinham também os escritos já registrados ali. E eles tinham acesso a todas essas histórias, todas essas informações do passado. Isso já era algo familiar ao conhecimento deles. O que Abacuque está fazendo é trazendo a palavra de Deus de volta à sua palavra, ao seu coração, à sua memória, e dizendo: Senhor, o Senhor que é o mesmo Deus que realizou todas essas coisas maravilhosas, sobrenaturais no passado, nos deu livramento nas mãos dos filisteus, nos livrou das mãos dos amorreus, dos moabitas, o Senhor que nos salvou de muitos inimigos em diversas batalhas. O Senhor manifestou a sua misericórdia, a sua graça. O Senhor exerceu juízo, mas também foi um Deus de amor e de misericórdia. Senhor, então realiza de novo nesse tempo agora. É como se Abacuque estivesse implorando para Deus: Senhor, eu sei que os babilônios vão vir, eu sei que o Senhor vai mandar os babilônios para nos castigar, eu sei que a gente vai, e vai doer muito, eu sei, a gente vai sofrer muito, a gente vai para o cativeiro, muitos vão morrer, muitos vão perder tudo, nós vamos ser escravizados lá na Babilônia, mas em meio a tudo isso que o Senhor vai fazer, Pai, lembra da tua misericórdia. Assim como o Senhor salvou o seu povo e redimiu muitos dos remanescentes do passado, faz isso de novo agora, Senhor, no nosso meio, né? E lembrar essas histórias enche o coração de Abacuque de esperança. Nós percebemos aqui, irmãos, que essa oração que Abacuque faz, inicial no capítulo 3, uma oração que precede a sua declaração final de fé, é uma declaração de fé, verso 16 até o 19, é a última, é o fechamento, é como se você estivesse fechando com chave de ouro o seu livro, né? A declaração de fé. Mas antes dele fazer essa declaração de fé, ele faz essa última oração. E quando a gente compara essa última oração com a primeira, lá do capítulo 1, a gente percebe uma diferença muito grande, não é verdade? O Abacuque do capítulo 3 não é o mesmo Abacuque do capítulo 1. Nós encontramos um Abacuque confuso, com expectativas completamente equivocadas a respeito de Deus, com pensamentos a respeito de Deus totalmente errados. Deus responde a sua oração, o que deixa ele ainda mais perplexo, à beira de uma arrogância, de cruzar a fronteira da sua arrogância, extrapolar os limites colocados por Deus. E Deus responde novamente e mostra para ele qual é a natureza dos seus atos. Ele divide e explica diante dos olhos de Abacuque o que é a arrogância do ímpio, o orgulho do pecador e a fé do justo. E que diante de tudo aquilo que ele está fazendo, melhor seria para ele viver pela fé do que se entregar à sua arrogância, ao seu orgulho. É como se Deus estivesse dizendo: olha, Abacuque, diante de tudo que eu vou fazer no meio de vocês, escolha o caminho da fé. Não escolha o caminho da arrogância e do orgulho, porque o final do orgulhoso, do arrogante, é trágico. Mas o justo que vive pela fé, ele encontrará redenção, encontrará esperança, misericórdia de Deus. E quando Abacuque então para um momento para refletir sobre quem Deus é e tudo que ele já operou no passado, ele descansa no Senhor. Ele diz: Senhor, faça a sua vontade, realiza no nosso meio essa obra. Não seja nada além, nada aquém de quem o Senhor é. O Senhor é Deus. É por isso que Abacuque então encontra aqui a esperança e a paz. E é por essa razão que ele encerra o livro da maneira como ele termina, né? Com essa declaração de fé que, querendo Deus, na semana que vem nós vamos meditar nela. Mas algumas aplicações importantes para a gente fechar essa parte, essa sessão aqui. Nós poderíamos ir até o final do capítulo 3 e trazer uma mensagem só, mas eu não poderia deixar de fazer algumas aplicações importantes, irmãos, nessa primeira parte do capítulo 3, que é essa oração, clamando ao Senhor para que Ele manifeste o seu poder e a sua glória naqueles dias, assim como Ele já havia feito no passado. Primeira aplicação importante que nós precisamos trazer ao nosso coração é que nós precisamos conhecer a história. Irmãos, esse livro aqui,
ele não existe, ele não perdurou durante séculos, milênios, e chegou até nós hoje, está aqui nas nossas mãos, livremente, por acaso. Existe um propósito para que a gente tenha esse livro em mãos. O Senhor Deus, Ele nos colocou nesse mundo, Ele nos salvou das trevas, do pecado, Ele nos redimiu, perdoou os nossos pecados, nos reconciliou através de Cristo Jesus, e Ele tem entregue nas nossas mãos a revelação dEle, a Tua palavra, uma revelação final, onde nós encontramos nesse livro tudo o que nós mais precisamos saber a respeito de Deus, a respeito de nós, a respeito do próximo, de como nós devemos nos relacionar com Deus e com as pessoas, tudo que nós precisamos saber a respeito de nós mesmos, está tudo escrito aqui. Se você tem alguma dúvida ainda em relação àquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua história, volte-se para esse livro, conheça a história, veja a respeito da fama de Deus, daquilo que Ele fez no passado, e clame a Ele: Senhor, realiza de novo na minha vida, faz em minha vida aquilo que o Senhor fez na vida de Davi. Assim como Davi um dia caiu no pecado e buscou a misericórdia de Deus e foi restaurado e chamado homem segundo o coração de Deus. Irmãos, se Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, com todos os pecados que ele cometeu, eu fico imaginando que pecados ele cometeria se ele não fosse um homem segundo o coração de Deus. Que outros pecados mais ele faria? Mas diante de tudo que ele fez, ele buscou se quebrantar, se humilhar na presença de Deus e teve a sua comunhão com Deus restaurada. A espada não se apartou da sua casa, mas ele teve a sua comunhão com Deus restaurada. Ele foi perdoado dos seus pecados. Então, se você é alguém que está nessa situação, vá até lá, veja a história, veja o que Deus fez na vida desses homens. Nós vimos quantas histórias nós temos estudado ao longo desses anos aqui na igreja, né? 43 anos, quantas histórias bíblicas, quantas revistas de escola bíblica dominical, Jeremias, Ezequiel, já estudamos o apóstolo Paulo, já estudamos Pedro, Tiago, João, já estudamos os discípulos, já estudamos todos esses livros da Bíblia, Gênesis, nós já expomos Gênesis aqui na igreja, Efésios, já estudamos tanto. O que nós precisamos, irmãos? O que nos falta ainda para encontrar nessas palavras, palavras de consolo, palavras de esperança, palavras que nos fortaleçam, que renove dentro de nós essa esperança, essa alegre expectativa e correta expectativa a respeito de quem Deus é e daquilo que Ele está fazendo. Amém? Outra questão muito importante: o cristianismo, ele está baseado em atos sobrenaturais de Deus no passado. Muitas pessoas tratam histórias sobrenaturais que a Bíblia registra como fatos reais, históricos, estou sendo redundante, fato real, mas muitos tratam como lendas, como mitos, como alegorias, mas a Bíblia trata como histórias, com fatos, que de fato ocorreram no passado, e essas manifestações sobrenaturais do passado pavimentaram o caminho do cristianismo. Qual é o fato mais talvez sobrenatural que nós encontramos na fé cristã? Um Deus que se fez carne, que morreu pelos pecadores e que ao terceiro dia voltou a viver, e através da sua morte e ressurreição oferece o perdão e a salvação, a vida eterna a todos aqueles que nele creem. Existe algo de mais sobrenatural do que isso? E é sobre isso que o cristianismo está construído. Essa é a base, o alicerce do cristianismo. Se nós precisamos encontrar paz e descanso, esperança no Senhor, seja para o presente ou para o futuro, nós devemos voltar e olhar aquilo que o Senhor Deus já fez por nós. Ele enviou seu Filho Jesus. Todos os atos salvadores de Deus no Antigo Testamento apontavam para o principal e maior de todos eles, que era a vinda do Senhor Jesus Cristo, a morte dele e a sua ressurreição na cruz. A cada ato sobrenatural, redentivo, que o Senhor Deus manifestou no Antigo Testamento, é para apontar em direção ao maior de todos os atos salvadores que ele já haveria de realizar, que era enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Esses atos, e aí nós voltamos para o final do texto de Josué, Todos esses fatos
redentivos, salvadores, sobrenaturais, que manifestaram o poder e a glória e a majestade de Deus no passado, todos eles foram únicos. Aconteceram uma vez só. Não aconteceram novamente. Por quê? Porque o Senhor Deus fez assim. Cada ato salvador pudesse acontecer de uma maneira única, individual, particular, naquele tempo. É porque Deus, Ele é um Deus que deseja manifestar a sua glória e ser adorado por todos. Ao manifestar esses atos únicos, salvadores, Ele deseja demonstrar para as pessoas a eficácia do seu poder. Por isso que Hebreus aí diz que o sacrifício de Cristo, ele foi uma vez só, por todas. Uma vez por todas. Não requer outros sacrifícios. Deus não vai vir aqui de novo na terra e encarnar na pessoa do seu Filho de novo, para morrer de novo na cruz. Em Hebreus capítulo 10, ele vai dizer, se alguém rejeita o sacrifício de Cristo, não resta outro sacrifício para ele. Não vai ter outro sacrifício para dar a ele uma segunda chance. Não, porque Jesus veio uma vez só. E Ele fez isso uma vez por todas. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é misericordioso. Mas Deus também é justo. E ao manifestar a sua justiça, certamente Ele se lembrará do seu povo e há de preservar o seu justo remanescente. Amém? Vamos orar? E agradecer a Deus, porque o Senhor Deus tem trazido ao nosso coração histórias. A gente tenta imaginar, irmãos, Moisés ali junto com o povo de Israel, né, saídos do Egito, da escravidão, e ele narrando as histórias para o povo, né, contando Gênesis, como que a história foi criada, passando por Noé, Abraão, os patriarcas. Moisés narrando essa história, mostrando o poder e a graça de Deus, embora o pecado seja uma grave ameaça a toda a civilização, a toda a humanidade, mas Deus o tempo todo se manteve comprometido com a promessa que Ele havia feito. E a gente fica vendo Moisés, imaginando, né, Moisés contando essas histórias para o povo de Israel ali, enquanto escrevia o Pentateuco, né? A gente fica imaginando cada história da palavra de Deus, cada pregação, cada mensagem. Estamos há mais de um ano pregando os profetas menores, começando lá em Oséias, já estamos em Abacuque, daqui a pouco chega Sofonias. O que essas histórias nos falam? O que elas nos contam a respeito desse Deus? E qual que é a importância e o valor dessas histórias para a nossa vida hoje? Para Abacuque, trouxe esperança e consolo. Saber que esse Deus que manifestou sua glória e seu poder no passado, poderia manifestar também naquele tempo. Então vamos pedir a Deus que manifeste a sua glória e o seu poder nos nossos dias também. Que Ele seja glorificado no nosso meio.